gente, beleza, né? Dando continuidade aí ao nosso estudo da estática dos fluidos, hoje nós vamos falar do princípio de Arquimedes. Vamos lá, galera? Bom, o princípio de Arquimedes, ele descreve pra gente aí como que é a força que um fluido faz em um objeto quando esse objeto ele está dentro desse fluido, né? Acho que todo mundo já percebeu que essa força ela existe, né? Essa força ela se chama empuxo. Por exemplo, quando você está dentro de uma piscina, você consegue carregar uma pessoa facilmente, né? Por que dentro da piscina você consegue carregar a pessoa facilmente, enquanto que fora da piscina você tem grande dificuldade? Isso é porque a água ela te ajuda a carregar a pessoa, ela faz uma força vertical para cima chamada empuxo, sacou? É claro que sempre aparece aquelas alternativas, né, em questões fechadas, dizendo que na água o peso é menor e tal, apesar de no senso comum as pessoas falarem dessa forma, mas isso está errado. O peso é massa vezes gravidade, então o peso ele só vai mudar se a quantidade de massa mudar, né, da pessoa, ou então a aceleração da gravidade, tá bom? Então na água e no ar o peso da pessoa é o mesmo. A questão é que na água a água ela faz uma força na pessoa para cima, chamada empuxo, e ela é muito maior do que quando a pessoa está no ar. O ar ele também faz essa força na pessoa para cima, mas na água ela é bem maior, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui por que essa força ela existe e como calculamos essa força, tá bom? Então olha só, aqui eu tenho um recipiente. Esse recipiente aqui ele está totalmente cheio de um líquido qualquer, tá bom? Então tá aí, ó, esse azulzinho aí representando o líquido. Senhores, olha só, se eu mergulhar nesse líquido aqui, um objeto qualquer, ó, mergulhei aqui esse cubo aqui, tá bom? De verde. Como o recipiente estava totalmente cheio de líquido, né? O que vai acontecer? Ao mergulhar esse objeto, esse líquido ele vai derramar, certo? Ó, derramou, tá bom? É claro que o volume do líquido derramado tem que ser igual o volume do objeto submerso, certo? Aqui eu representei ele totalmente dentro do líquido, significa que o volume do objeto é igual ao volume derramado, mas não necessariamente eu tenho que mergulhar ele completamente, né? Eu poderia mergulhar ele pela metade aqui, e aí o volume derramado é sempre igual ao volume do corpo que está submerso nesse fluido, ok? Senhores, Arquimedes descobriu, tem a lenda, né, que foi para verificar de que era feita a coroa do rei, né? Acho que vocês devem conhecer essa história, que ele estava nadando, né, estava tomando banho, né, em praça pública, e aí ele percebia quando ele entrava na banheira a água ela derramava, e aí ele saiu gritando eureka, que ele tinha descoberto a maneira de verificar se a coroa do rei era totalmente de ouro ou não, né? Mas olha só, vamos lá então. O Arquimedes ele descobriu que a força que esse líquido faz nesse objeto aqui verticalmente para cima, que chamamos de empuxo, né? Essa força ela é exatamente igual ao peso do fluido deslocado, ok? Então olha só, quando você mergulha o objeto aqui no líquido, o líquido empurra ele para cima. Essa força que ele faz para cima se chama empuxo, e ela é exatamente igual ao peso do fluido deslocado por esse objeto, tá? Obviamente nem sempre derrama, porque se o recipiente não estava totalmente cheio, vamos supor que ele estava ali na metade, ao mergulhar esse objeto, o líquido ele vai subir, mas não vai derramar, né? Mas continua sendo o empuxo igual ao peso desse fluido que foi deslocado por esse objeto, ok? Então, como podemos calcular o empuxo? Como o empuxo ele é igual ao peso do fluido deslocado, temos que o empuxo vai ser igual. A gente sabe que peso é massa vezes gravidade, certo?
Mas por se tratar de fluido, fica mais fácil a gente trabalhar com volume. E qual a relação de volume e massa? Vocês lembram? É a densidade, né? A densidade é massa sobre volume. Logo, a massa ela é a densidade vezes o volume. Então, eu posso substituir ali. E aí a gente tem que o empuxo ele é igual a ρ GV, certo? Lembrando que aqui é a densidade do fluido, não é do objeto que está submerso, não. Aqui é a gravidade, aceleração da gravidade, e V é o volume deslocado, ok? Por esse corpo. Então, essa expressão aqui, ρGV, é o que vamos usar para calcular o empuxo, ok? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês por que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Mas antes, eu gostaria de dar um exemplo aqui, olha só. Imagina que aqui a gente tem um recipiente, né? Tipo um aquário aí, tá bom? E esse aquário, ele está com água. Tá aqui, ó, minha água, beleza? Que é a superfície dela, tá aí. E aí, eu jogo aqui nesse aquário com água uma moeda. Senhores, a moeda boia ou afunda, hein? A moeda, ela vai afundar. Aqui, ó, essa aqui é a minha moeda. Deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar ela, tá vendo? A gente sabe que a moeda afunda na água, certo? Por que ela afunda, hein? Bom, nela nós temos duas forças. Você tem o peso, sempre vertical para baixo, que é a terra puxando, né, a moeda. E a gente tem aqui uma força para cima, que é o nosso empuxo. Bom, por que a moeda está afundando aqui, né? Pela posição que eu representei, ela ainda não chegou no fundo não, tá? Porque se ela chegasse no fundo, teria normal, né? Mas por que a moeda está afundando? Já que tem nela uma força para baixo e outra para cima. Bom, isso acontece porque a força para baixo ela foi maior do que a força para cima, né? O peso da moeda é maior do que o empuxo, por isso que ela afunda, certo? Mas e se eu jogar uma rolha de cortiça, hein? Joguei aqui, ó, uma rolha, aquelas rolhas de vinho, sabe? Ela boia ou afunda? Bom, ela boia, né? Mas quais são as forças que atuam nela? Nós temos peso para baixo, né, e tem o empuxo para cima. Por que ela está boiando, hein? Quem é maior aqui, o peso ou o empuxo? Ah, professor, é o empuxo. Gente, se o empuxo fosse maior do que o peso, a rolha ia sair voando. Concorda comigo? Se ela está boiando, é porque o peso dela é igual ao empuxo. Então, ela fica ali em equilíbrio estático, entendeu? Isso é a primeira pegadinha clássica aí sobre empuxo. Gente, se uma coisa está boiando é porque o peso ele é igual ao empuxo, ok? Beleza. A professor, então, não tem nenhuma situação onde o empuxo é maior do que o peso? Tem sim. Por exemplo, se eu pegar uma bola aí de futebol e mergulhar ela na água, acho que todo mundo já fez isso, né? Você está ali na piscininha e tal, você pega uma bola e mergulha ela. Nela a gente vai ter que o peso e o empuxo. Quando você solta essa bola, ela sobe rapidamente, não é? Porque o empuxo é maior do que o peso. Só que, na medida em que ela sobe, que ela passa a superfície do líquido, concorda comigo que ela vai deslocar cada vez menos líquido, né? Porque a parte dela que está submersa vai reduzir. Então, se o volume por ela deslocado está reduzindo, o empuxo está reduzindo. E ele vai reduzindo até quando? Até ele igualar com o peso novamente, e aí ela fica em equilíbrio, tá bom? É claro que, por inércia, ela vai pular, ela vai sair da água, depois ela vai mergulhar de novo, ela vai ficar oscilando até ela ficar em equilíbrio ali, onde o peso ele é igual ao empuxo, ok? Beleza, vamos ver mais uma situação aqui. Olha só, essa situação aqui é legal. Imagina que novamente eu tenho aqui um aquário. E nesse aquário tem água. De novo, professor. Isso.
Tem aqui água, ó, beleza? E aí, eu jogo nesse aquário 3 bolinhas. A gente tem aqui a bolinha A, ela fica aqui, ó. Ó, deixa eu desenhar ela melhorzinha aqui. Essa aqui é a minha bolinha A. Ela fica boiando. Eu tenho também aqui a bolinha B. Olha só, essa aqui é a B. E eu tenho também a bolinha C. Deixa eu melhorar isso aqui, ela está um pouquinho mais para cima. E aqui a minha bolinha C. Deixa eu colocar os nomes. Então tá aqui a bolinha B. Opa, né? Ah, não. Ah, já foi. Opa. Paga só isso aqui. Não sou. Paga só o do meio. Oh, gente. Tá bom. Então eu colo você de novo aqui, né? Essa daqui é a bolinha B e essa aqui é a bolinha C. Pela figura, vocês estão percebendo que a A está boiando, a B ela está totalmente submersa, mas ela está acima da posição da bolinha C, tá bom? Vamos colocar que todas essas 3 bolinhas estão em equilíbrio, elas estão em repouso, tá bom? E aí, a gente sabe que essas bolinhas, elas têm massas iguais. A massa da bolinha A é igual da B, que é igual a da bolinha C. Bom, dentro dessas condições da posição aqui da figura que a gente observa e sabendo que as massas são iguais, qual a relação entre os empuxos que atuam nessas bolinhas, hein? Ou seja, qual que é maior, qual que é menor aqui? Será que o empuxo que atua na bolinha A é maior do que na B, porque ela está mais acima, e do B é maior do que o C? Será que é tudo igual? Será que... Bom, e aí? Qual a relação entre esses empuxos, hein? Bom, olha só, senhores. Na bolinha A nós temos quais forças? Temos o peso e o empuxo, aquela história. Se ela está boiando, quem é maior? Nenhum dos dois são iguais. Na bolinha B, a mesma coisa, a gente tem peso, na C também, e o empuxo para cima. Se elas estão em equilíbrio, é porque o peso é igual ao empuxo, certo? Eu disse que estavam em repouso, mas se elas têm a mesma massa, significa que elas têm o mesmo peso. E se o peso é igual ao empuxo, se tem o mesmo peso, então a gente conclui que os empuxos são iguais. O empuxo na A é igual na B, que é igual na bolinha C, ok? Às vezes você pode pensar, bom, professor, mas então por que a A está boiando, a B está mais embaixo e a C mais embaixo ainda? Bom, isso acontece porque a bolinha A, ela tem um volume maior do que B e C, portanto uma densidade menor, o que significa que ela vai boiar ali, porque o peso, né, é igual ao empuxo, e ela não precisa deslocar todo o líquido igual ao volume dela para boiar, tá? Ela tem um volume maior do que B e C. Agora, as bolinhas B, a C está mais embaixo que a B, porque elas foram colocadas ali. Quando o objeto é totalmente submerso e o peso é igual ao empuxo, onde você colocar ele fica, porque o empuxo ele não depende de profundidade. Qualquer posição que você colocar o peso igual ao empuxo, então eles ficam ali, ok? Agora uma outra coisa que a gente pode concluir aqui é que o volume da bolinha B tem que ser igual ao da C, porque elas têm o mesmo empuxo. Então, e o empuxo é o peso do líquido deslocado, significa que elas deslocam a mesma quantidade de líquido, certo? Então elas têm que ter o mesmo volume, e como tem a mesma massa, então elas têm a mesma densidade. E outra coisa, quando isso acontece, o corpo está totalmente submerso em repouso, significa que a densidade desse corpo é igual ao do líquido, né? Porque o peso é igual ao empuxo, o empuxo é o peso do líquido deslocado, eles têm o mesmo volume e o mesmo peso, né? O líquido deslocado e o peso do objeto. Então eles têm que ter a mesma densidade, ok? Beleza, vamos demonstrar aqui então por que aparece o empuxo, certo? Deixa eu pegar aqui a minha figura, eu vou colocar ela aqui para a gente entender por que o empuxo aparece, hein? Por
Porque quando um objeto ele é mergulhado em um fluido, aparece essa força para cima. Lembrando, pessoal, que o empuxo ele existe não é só em líquidos não, tá? Ele existe também em gases, né? Em você agora aí existe a força empuxo para cima, que é o ar que está fazendo. Claro que no ar ela é muito menor do que na água, por exemplo, porque o peso do ar deslocado é muito menor do que da água deslocado, né? Então o empuxo é maior na água, né? E na água do mar você boia com maior facilidade do que na água doce, porque a densidade da água salgada é maior. Então você precisa deslocar um volume menor para fazer um empuxo igual ao seu peso para você boiar, tá bom? Olha só, por que aparece o empuxo, hein? Nesse objeto que eu mergulhei aqui, vamos colocar que a parte inferior dele eu vou chamar de ponto A e a parte superior eu vou chamar de ponto B. Ok? Olha só, a parte A ela está numa profundidade maior do que a parte B, concorda comigo? E a gente sabe pelo princípio de Stevens que a pressão ela é ρGH, o que significa maior profundidade, a altura da coluna de líquido, maior é a pressão também. Logo, a pressão que o líquido faz embaixo do objeto, essa pressão ela é maior do que em cima. Como a pressão embaixo é maior do que em cima, aparece uma força resultante para cima, certo? E como é que a gente calcula essa força, hein? A gente sabe que pressão é força sobre área. Então, essa força resultante para cima, ela vai ser igual a essa diferença de pressão em cima e embaixo vezes a área. Aqui eu vou fazer uma demonstração simplificada e vou colocar a área daqui de cima igual daqui de baixo, tá bom? Mas o princípio de Arquimedes ele é válido para qualquer tipo de formato e objeto, tá bom? Apenas para demonstrar aqui, eu vou fazer essa área de cima e embaixo serem iguais para facilitar a nossa demonstração, tá bom? Então, olha só, essa força ela vai ser igual a essa diferença de pressão, que vai ser ρGH lá no ponto A menos ρGH no ponto B, certo? É a diferença de pressão em cima e embaixo. Isso tudo vezes a área, né, a área da seção transversal aí desse objeto. Então essa força vai ser, aqui a gente poderia colocar em evidência, né, fica ρGH, colocar em evidência o ρG aqui, né, então ficaria a altura do ponto A menos do ponto B, certo? Vezes aqui, né, o nosso ponto A, beleza? O que é HA menos HB? Essa diferença aqui entre as profundidades, que concorda comigo que é igual à altura do objeto? Então a força fica ρG, esse cara aqui, HA menos HB, é a altura do objeto, tá? Vamos colocar HO aqui de objeto, vezes a área. Então, e a gente sabe que a área da base vezes a altura, isso daqui representa o quê? Representa o volume, certo? O volume desse objeto. Então, conclusão, essa força chamada empuxo, ela é igual a ρGV, certo? Que é a expressão que a gente tinha encontrado inicialmente através dessa afirmação aí, né, de Arquimedes, aí, esse princípio aí que é ρGV, beleza? É a mesma expressão. Bom, senhores, então um beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!